Tudo bem com você? Hoje vamos para mais um vídeo de Na Mesa com Provérbios. Você pode acompanhar os outros vídeos que a gente tem aí na galeria. Eu vou te pedir um favor, você deixar o seu like, se inscrever aí para você estar com a gente nessa, tá bom? Então vamos já pro vídeo. Nós paramos no último Na Mesa com Provérbios, no capítulo 1, no versículo 22. A gente finalizou. Agora nós vamos começar no versículo 23 e indo um pouco. Lembrando que o Na Mesa com Provérbios é sem edição e sem cortes, então é um devocional informal. É para a gente meditar nesse livro tão importante que é Provérbios. Capítulo 1, versículo 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Bom, aqui no versículo 23 a gente já pode discernir uma coisa. O espírito de paternidade de Deus. Essa coisa da repreensão, todo mundo que tem um irmão mais novo, que tem um amigo que é mais novo, que lidera pessoas mais novas, ele precisa dessa liberdade. Se você tem relações assim, você vai entender o que eu estou querendo dizer. A gente que lida com pessoas mais novas, ou que são o nosso próximo, no sentido que é o seguinte, o que vem depois de nós, que está aprendendo com nós, a gente precisa da liberdade de repreender. Porque daí você consegue passar para ele aquilo que é bom e tirar dele aquilo que não é tão bom. Isso é próprio de uma natureza paterna. Eu faço isso muito com meu irmão mais novo. E nós devemos buscar essa liberdade nas relações de você poder repreender. Não repreender de você ser muito severo, mas de você poder pontuar algumas coisas ruins em algumas situações, algo do tipo. Então aqui a gente já consegue ver um lado mais paterno de Deus. Se acatarem a minha repreensão, ou seja, não se abalem quando eu repreender vocês. Aí ele fala, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. A Bíblia, ela fala de Deus nos chamando para pensamentos maiores, propósitos maiores. Nela está escrito que Deus fala, os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus caminhos são maiores que os seus. Então, aqui, além de se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. É Ele nos chamando a andar por propósitos maiores. Versículo 24. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Vou mais um aqui, ó. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu de minha parte vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Eu estou lendo na NVI, tá? Nova Versão Internacional. Comeram do fruto da sua conduta e se fartarão. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Então, uma coisa importante aqui, que a gente tem que estar sempre atento. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. A gente tem que ter cuidado, irmão. Porque hoje em dia, existe um pensamento rolando de que você precisa ignorar as pessoas. Existe um pensamento regente que você tem que desprezar. Então existe um modo de ser, um hábito de as pessoas desprezarem as outras. Por exemplo, você está
a pessoa está em redes sociais, em WhatsApp, e talvez ela tenha esse pensamento de que ela precisa desprezar para se dar o valor. Eu não sei se você já percebeu isso. Rola meio que um desprezo, rola uma rejeição universal, como se fosse normal. Uns rejeitando e desprezando aos outros. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente entra nessa e a gente está rejeitando e desprezando a Deus e já nem percebe. Vira algo normal. A rejeição e o desprezo começa a ser algo normal. E não é. Então a gente tem que tomar um cuidado aqui. Porque aqui está falando, ó, se vocês rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando eu estendi a mão, visto que desprezaram o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. A gente tem que tomar esse cuidado. Depois ele fala, quando der ruim, quando a casa cair, aí Deus vai estar lá vendo a gente nessa situação, e o porquê está escrito aqui, ó. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram um pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. A gente não deve se esquecer que a gente vive sob uma lei espiritual de colheu, plantou. Existe a misericórdia de Deus, que graças a Deus nos faz andar sobre caminhos um tanto mais leves. Mas a gente não pode ignorar que colheu, plantou, você vai colher aquilo. Se você está plantando desprezo, está plantando descaso, está plantando rejeição, é isso que vai colher. Não tem como plantar uma coisa e colher outra. Então ele está falando, comerão do fruto da sua conduta. Vocês conduziram assim, desprezaram o conhecimento do Senhor, rejeitaram a Deus. Então agora vocês estão colhendo isso. E se fartarão das suas próprias maquinações. O que é maquinações? Maquinações é aquilo que você começa a projetar na sua cabeça. Às vezes a gente passa tanto tempo em redes sociais, tanto tempo em tantas coisas, que a gente vira uma máquina de pensamento. Então você maquina sobre várias coisas, você raciocina, planeja sobre várias coisas. E o Senhor nos chama a nos limpar disso e dar ouvidos à sabedoria, dar ouvidos ao verdadeiro conhecimento. Porque se a gente ficar nesse 1 milhão de pensamentos, é disso que a gente vai se alimentar, é disso que a gente vai colher disso. Pois versículo 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Deixa eu ver nosso tempo. 8 minutos, tá bom. Eu já falei um pouco disso, dos inexperientes, e aqui está escrito uma chave muito importante para a gente. A inconstância dos inexperientes os matará. Nós temos uma tendência de achar que a vida com Deus ela se dá na sua... Como eu posso dizer? A princípio, pelo menos, ela se dá na sua intensidade. Como a gente transformou a espiritualidade em algo muito emocional, então já não é relacional, é emocional, a gente se cobra de, ao andar com Deus, a gente ser intenso. A princípio eu tô falando, você começando na fé, você achar que a vida com Deus é intensidade, como se fosse uma paixão. Na verdade, não é intensidade, é constância. Não é uma prova de intensidade, é uma prova de resistência. Basicamente, essa é a diferença entre paixão e amor. Porque a paixão faz você gostar muito, se apegar. Você não percebe, mas tem um quezinho de cobiça. Tem o quê da sua carência sendo preenchida. Então a paixão, ela te dá esse extremo, esse exagero de você gostar muito. E às vezes a gente acha que andar com Deus é você gostar muito de Jesus. Você gostar muito, você ser muito apegado. E na verdade não é intensidade como quem é apaixonado. É resistência, constância,
permanência como quem ama. Não adianta você ser apaixonado por Jesus, só que daqui 3 dias você abandonar ele. Não compensou sua paixão. É melhor você amar e ser constante. E amando, ter base em amor, ser constante, ser permanente nele, você vai ter momentos de paixão. Você vai ter momentos de emoção. Mas nós temos essa tendência de achar que é uma coisa assim, intencional, da entrega. É claro, a vida cristã tem uma entrega, tem uma oferta, mas você precisa ter constância, você precisa ter uma base, ok? E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Estamos no versículo 32. Eu não sei se você já percebeu. Não caia nessa, não se engane. Há muita gente que parece que está feliz da vida, que está sorrindo aos ares, que está aparentemente muito bem resolvida, mas aqui no texto está falando, existe uma falsa segurança dos tolos. Não se engane, não tente parecer quem você não é. Não tente parecer que você está muito bem o dia que você não está tão bem. Do mesmo jeito, o dia que você está muito bem, não tente parecer mais do que o necessário. Seja sensato. É por isso que a palavra diz para você vigiar. Fique a todo momento vigiando. A pessoa que ela quer se parecer bem, sempre, em todas as situações, aonde ela estiver, e ela quiser se parecer bem, ela pode ter uma aparência de que está bem. Mas se ela entrar numa situação de risco, se ela entrar numa emboscada, numa enrascada, em alguma coisa que ela precisa de sabedoria, alguma coisa, ela, por achar que ela está bem sem estar, por ela estar disfarçada nessa máscara, digamos assim, a chance dela ter uma queda ali é muito grande. Porque por fora ela está aparentemente bem, mas por dentro ela está abalada. Então a gente tem que estar bem por dentro, tem que estar constante por dentro, tem que estar seguros na nossa identidade. Não adianta ter uma falsa segurança por fora. Essa é a sabedoria do que está escrito aqui, a revelação do que está escrito aqui. Versículo 33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Gente, olha, eu particularmente, eu gosto de teatro, gosto de artes, eu gosto do improviso, mas não tem nada melhor do que você ter a segurança de algo. Tanto que aqui o que eu estou fazendo não tem segurança nenhuma, porque é falando de acordo com o que eu leio no texto e eu não vou editar. Mas a melhor coisa é quando eu preparo uma palavra, eu sei como começa, eu sei como termina, eu sei o meio, eu estou usando as coisas que eu já conheço, que é o meu conhecimento. Aqui tem muita coisa que eu não conheço. Então é uma insegurança falar disso, mas é o propósito desse projeto, é ser mais espontâneo e informal. Agora, não tem nada melhor do que você ter a segurança de falar de algo. E nesse último versículo, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo. Irmão, se você está com o ouvido sensível ao Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus quer falar, a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana, se você está sensível a escutar por onde andar, ouvir o seu Pai que está no céu, te guiando, te orientando, o que você vai fazer no serviço, o que você vai fazer na escola, o que você deve assistir quando você está em casa, com quem você deve falar, quem você deve esperar, com quem você deve ser assim, com quem você deve ser assado, qual é a sua identidade. Se você estiver sensível a essa voz, se você andar segundo essa vontade do Espírito, você estará seguro, você estará tranquilo. Andar com Deus é interiormente estar em paz, estar tranquilo. Ainda que exteriormente, por fora, esteja um caos. Você pode estar em meio a uma guerra exterior, mas por dentro você está em paz. Inclusive, aliás, não sei se você sabe, mas nós estamos em 3 tipos de guerras. Vou falar isso para a gente finalizar. Deixa eu ver o tempo. 15 minutos.
Vou falar isso para finalizar. Nós estamos em 3 guerras. Nós estamos numa guerra que a palavra fala que nós não lutamos contra carne e sangue, não lutamos contra pessoas, mas lutamos contra principados e potestades. Nós estamos numa outra guerra que a palavra fala que é a nossa carne contra o nosso espírito. Então existe uma voz sua que é carnal, é instintiva. É aquilo que você quer satisfazer as suas necessidades mais básicas. Existe uma outra voz que é a voz do Espírito, é a voz de Deus. É o seu espírito em comunhão com o Espírito Santo. É aquilo que te faz andar por propósito, andar por conhecimento, andar por sabedoria. Então existe essa guerra dentro de nós. E, além disso, a palavra diz que para vencer o mal é com o bem. Então nós estamos nessas 2 guerras, e a terceira guerra é que instintivamente, a gente, como posso falar? Normalmente, basicamente, a gente tende a enfrentar o mal com o mal. Alguém te irrita, você fica mais irritado. Alguém faz um mal pra você, você quer reagir com um mal maior. Isso é da nossa natureza caída. Agora a palavra diz que essa terceira guerra é você enfrentar essa sua reação, seu bem. Porque a única maneira de vencer o mal é com o bem. Segundo a Bíblia, só dá para vencer o mal com o bem. Então você vai, além de estar lutando contra principados e potestades, não contra pessoas, além de você estar também querendo ouvir o seu espírito e não a sua carne, você ainda luta contra impulsos internos de não reagir com o mal, mas reagir com o bem, porque é o bem que vai vencer o mal. Então a gente enfrenta várias guerras. Agora, ainda enfrentando várias guerras, ainda passando por várias lutas, a promessa de Deus é paz e tranquilidade e segurança. Se você andar segundo o Espírito, andar ouvindo o que Deus está falando, a sabedoria de Deus. É por isso que a gente está meditando em Provérbios. Bom, já foi 15 minutos. Eu agradeço de coração você que assistiu até o final. Eu te peço que você se inscreva no canal do YouTube, que você dê um like no vídeo e que acompanhe. A gente sempre está trazendo conteúdos novos e pretendemos trazer projetos novos, fazer aquilo que é a vontade de Deus para esse canal, tá bom? Muito obrigado, esse foi o Irmão Mais Velho.